para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à 9ª aula de Geografia do 7º ano, que tem como tema o relevo brasileiro. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Vem comigo! Pessoal, trago aqui para vocês a capa do nosso livro didático de Geografia, para dizer para vocês da importância de que a gente não perca o hábito de estudar todos os dias. Quando a gente vai para a escola, normalmente, fora da pandemia, a gente ia para a escola e passava a tarde toda estudando. Então você tem que reproduzir isso em casa. Você todo dia tem que dedicar 1 hora, 2 horas para o estudo dos conteúdos do nosso currículo, o estudo das várias disciplinas que compõem o nosso currículo. E para isso, o livro didático é fundamental. Você pode ler, reler, resumir, fazer exercícios, assistir uma aula no YouTube, né? Resolver exercícios, mas você não pode deixar de manter o hábito de estudar. Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o relevo brasileiro. Para falar sobre o relevo brasileiro, nós precisamos retomar um conteúdo do 6º ano, que são o que é relevo, quais as principais formas de relevo, quais os tipos de relevo presente no território brasileiro. Então vamos fazer uma pequena retomada desse conteúdo e depois vamos dedicar a nossa atenção para estudar as formas de relevo predominantes no território brasileiro. Vamos lá? Bem, o que é o relevo? Pessoal, relevo, eu posso dizer assim, peguei lá do livro didático, né, da Paula. Ele diz o seguinte, o relevo, o que é o relevo? O conjunto de formas existentes no planeta Terra recebe o nome de relevo. O conjunto de formas da superfície terrestre. O que é a superfície terrestre? Essa área que dá suporte para a nossa existência, essa área que nós vivemos. Você no seu dia a dia deve ter percebido que às vezes a gente está passando numa rua, essa rua tem ladeiras, né? Às vezes são bem altas e difíceis de subir as ladeiras, ai credo, cansa, Ave Maria. Outras vezes tem descidas muito íngremes. Então essas são as formas da superfície terrestre. A geografia estuda essas formas da superfície terrestre e ela dá o nome para essas formas de relevo. Vamos analisar essa imagem que eu trouxe para vocês? Nessa imagem, lá onde tem escrito a palavra relevo, você pode perceber bem lá ao fundo, assim, bem no primeiro nível lá na imagem, tem as formas do relevo. Uma forma de relevo, que eu posso dizer que são as montanhas. Preste atenção, tem altitude elevada, o pico bem íngreme, são as montanhas. Uma segunda forma de relevo que a gente consegue perceber nessa imagem, certo? À esquerda de você que está aí sentado, essa região plana em uma altitude elevada em relação ao rio. Está vendo essa região plana, alta? Nós chamamos de planalto. E essa região toda que está próxima do rio, uma altitude próxima do rio, é uma região de planície. Pode perceber que a planície ela está numa altitude baixa, próxima do nível lá do rio, e também é utilizada muito para a agricultura e para as outras atividades econômicas. Então esses são alguns exemplos das formas de relevo. Para entender as formas de relevo, nós precisamos entender a diferença entre altura e altitude. O que é altura? É a distância vertical de um corpo até a superfície terrestre ou solo. Como é que a gente mede nossa altura? Nós pegamos o ponto mais extremo de nossa cabeça, não é isso? E medimos em metros a distância dele em relação ao chão. Essa altura. Mas a altura não serve para medir as formas de relevo. Para medir as formas de relevo, nós utilizamos a ideia de altitude. O que é altitude? É a distância vertical de um corpo em relação ao nível médio do mar. Bem, como nós sabemos, a maré, ela sobe, maré alta, e ela vaza, maré baixa. Como é que é medido o nível médio do mar? Pode ser medido com uma régua vertical. Ou, no caso do Brasil, é medido através dos marégrafos. O que é o marégrafo? É um aparelho. Esse aparelho ele mede a maré alta e a maré baixa. E ele tira uma média.
que é o nível médio do mar. E é a partir da ideia de altitude que nós medimos as formas de relevo. Vamos observar isso nessa ilustração que eu trouxe. Vamos lá para a ilustração. Olha lá. Nessa ilustração, nós temos os dois conceitos, altura e altitude. A altura está à sua esquerda e a altitude à sua direita. A altura ela é relativa. Eu posso medir a altura do topo da montanha até a base da montanha. Qual é que é a altura? 4 km menos 3 km, 1 km. Eu posso medir a altura do topo da montanha até a nascente do rio, do topo da montanha até as primeiras formas de vegetação. Vai dar alturas diferentes. Mas a altitude ela não varia. A altitude ela é sempre a mesma. A altitude dessa montanha é de 4 km, porque a referência dela é o nível médio do mar. E por que é importante a ideia de altitude? Porque com referência ao nível médio do mar, nós podemos medir as formas de relevo do planeta Terra todo e ter com mais precisão e certeza as diferenças de altitude entre as montanhas brasileiras e as montanhas russas, alemãs ou escandinávias ou africanas. Então a altitude é a referência para se medir as formas de relevo. E já que nós estamos falando de altitude, eu trouxe um mapa de altitudes do território brasileiro. Qual é o título do mapa? Brasil, altitudes. Eu tive o trabalho de recortar a legenda, e colocar aqui bem de lado para vocês, para a legenda ficar bem visível. Olhem a legenda do mapa. Qual é o título da legenda do mapa? Altitudes em metros. O que representa as cores no mapa? Então nós temos várias cores aqui. Nós temos o marrom, o laranja, o amarelo e o verde. O verde representa o quê? Tudo que está de 0 a 200 metros de altitude em relação ao nível médio do mar. O amarelo, tudo que está de 200 a 500 metros de altitude. O laranja, tudo que está entre 500 e 800 metros de altitude. E o marrom, tudo que está acima de 800 metros de altitude. Certo, pessoal? E tem um outro elemento aí na legenda, não sei se vocês estão vendo, um triângulozinho. O triângulozinho representa o quê? Os picos, os pontos mais altos das regiões montanhosas, das regiões mais altas, de maior altitude do território brasileiro. Observando esse mapa, pessoal, de altitudes, me respondam uma coisa. No Brasil, o território brasileiro, ele é um território predominantemente de baixas e médias altitudes ou de elevadas altitudes? Como é que a gente faz para responder essa pergunta? Observando o mapa. Quais são as cores do mapa? Verde e amarelo representa tudo que está de 0 a 500 metros de altitude. Quais são as cores predominantes no mapa? É o verde e o amarelo. E o verde e o amarelo está em que altitude? De 0 a 500 metros de altitude. Logo, no Brasil, a maior parte do território brasileiro predominam as baixas e médias altitudes, e não as elevadas altitudes. Pequena parte do território brasileiro, em relação à área verde e amarela, está pintada de marrom, acima de 800 metros do nível médio do mar. Certo, pessoal? E quais são os tipos de relevo? Vamos relembrar? Lá do sexto ano? Os relevos, pessoal, são de vários tipos. Os principais tipos são planaltos. O que é um planalto? É um plano, uma região plana em altitude mais elevada em relação ao nível médio do mar. É um terreno elevado acima do nível médio do mar. Outro elemento que a gente às vezes costuma confundir é o planalto com a montanha. São diferentes, são duas coisas diferentes. O que é a montanha? Formas com altitudes elevadas e bastante inclinadas. Há um conjunto de montanhas, chamamos de cordilheira. Vamos para essa ilustração para a gente tirar essa dúvida mesmo, a diferença entre planalto e montanha? Vamos lá. Nessa ilustração ela tem um título. Qual é o título da ilustração? Formas de relevo. Nessa ilustração, da esquerda para a direita, nós temos várias formas de relevo. A primeira, da esquerda para a direita, é a planície, depois planalto, depressão absoluta, montanha, depressão relativa. Podem perceber também que nessa ilustração tem uma linha horizontal que identifica o nível do mar. Então o que é o planalto?
é a segunda seta da esquerda para a direita. É um terreno elevado acima do nível do mar. Qual é a característica do planalto? O topo do planalto geralmente é plano ou arredondado. Essa é a característica do planalto. Acima do nível médio do mar, topo plano arredondado. E a montanha? A montanha está em uma altitude elevada. Não basta estar acima do nível médio do mar. Tem que estar numa altitude elevada, acima de 1.000, 2.000, 3.000 metros de altitude, 5.000 metros de altitude. Então, a montanha ela tem altitudes elevadas, bem elevadas. E outra coisa, a característica que distingue a montanha do planalto é a forma do topo. Pode perceber que o topo da montanha ele é bem inclinado. O topo do planalto, não. O topo do planalto geralmente é arredondado. Então, essas são as diferenças entre o planalto e a montanha. O planalto é um terreno elevado acima do nível médio do mar. 200, 300, 400, 500 metros. 1.000 metros acima do nível médio do mar. Já a montanha é um terreno bastante elevado. Bem acima do nível médio do mar, com o topo bem inclinado. Há um conjunto de montanhas, o coletivo de montanhas nós chamamos de cordilheira. Na América do Sul, que é o continente onde residimos, existe uma grande cordilheira que corta o nosso território de norte a sul, que é a Cordilheira dos Andes. É uma cadeia de montanhas na América do Sul. Outra forma de relevo, muito comum, é a planície. O que é a planície? É um plano baixo, próximo do nível médio do mar. São terrenos relativamente planos, próximos ao nível médio do mar. Outra forma de relevo, muito marcante no Brasil, são as depressões. O que é a depressão? É uma superfície plana ou ondulada, com altitudes mais baixas que os terrenos ao seu redor. Vamos para a ilustração? Vamos aqui para essa ilustração então, formas de relevo. Na ilustração, da esquerda para a direita, a primeira forma de relevo que aparece é a planície, a primeira seta vermelha. Olha lá a planície, um terreno relativamente plano, próximo ao nível médio do mar. Olha a planície lá, algumas palmeiras na beira do mar, pegar uma praia, beber uma água de coco. Ah, que beleza! Toma banho de rio, ótimo. Geralmente os rios, né, são em regiões planas, né? E a depressão? A depressão, ela está representada aqui na terceira seta da esquerda para a direita, depressão absoluta, e na quinta seta da esquerda para a direita, depressão relativa. O que é a depressão? É uma superfície plana ou ondulada com altitudes mais baixas que os terrenos ao seu redor. Olha lá a depressão absoluta. É uma região plana ou ondulada com altitude mais baixa que o terreno ao seu redor. Olha a depressão relativa. Qual a diferença entre a depressão absoluta e a depressão relativa? A diferença é que a depressão absoluta é uma superfície plana ou ondulada com altitudes mais baixas que os terrenos ao seu redor e abaixo do nível médio do mar. Abaixo do nível médio do mar. E a depressão relativa é uma superfície plana ou ondulada com altitudes mais baixas que os terrenos ao seu redor, só que está acima do nível médio do mar. Essa é a diferença entre depressão relativa e depressão absoluta. E no Brasil? Quais são as formas de relevo que predominam no território brasileiro? Eu trago aqui para vocês essa imagem aqui do nosso livro, da página 128 do nosso livro didático. Brasil, qual é o título? Brasil, formas de relevo. Recortei a legenda e coloquei bem aqui à esquerda de você. Qual é o título da legenda? Formas de relevo. Nessa legenda, a cor laranja representa as formas de relevo tipo planalto. A cor verde representa as formas de relevo do tipo planície. E a cor amarela representa as formas de relevo do tipo depressão. Agora percebam as cores do mapa e me respondam a seguinte pergunta. Quais são as formas de relevo que predominam no território brasileiro? Pensou? Quais são? Tentou responder? Para responder essa pergunta, nós temos que saber interpretar a legenda. Então, a região de planalto está pintada de cor laranja, a região de planície de verde e a região de depressão de amarelo. Quais são as cores que predominam no mapa? São as cores laranja e amarelo. Logo, as formas de relevo predominantes no território brasileiro são os planaltos e as depressões.
O relevo brasileiro, como o relevo do conjunto do planeta Terra, ele sofre com a ação dos agentes modeladores do relevo. O que são os agentes modeladores do relevo? Como o nome diz, são agentes que modelam o relevo. É um outro conteúdo do sexto ano que a gente precisa retomar para entender quais são os principais agentes modeladores do relevo brasileiro. Quais são os agentes que modelam o relevo? São os agentes internos, que são tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos, terremotos. Esses são os agentes internos, do interior do planeta Terra, resultado da dinâmica interna do planeta. Existem outros agentes que modelam o relevo. São os agentes externos, que agem aqui na superfície terrestre. Quem são esses agentes externos, né? Que vão agindo, modelando o relevo? São as águas das chuvas, dos rios e dos mares, os ventos, as geleiras, a variação de temperatura. E aí eu trago para vocês essa imagem que ela mostra para a gente qual a impressão que você tem quando olha essa imagem, né? É dos agentes, né? Como que esse relevo aí, ele foi modelado, ele foi trabalhado, a ação da água e de outros elementos aí modelando esse relevo. Vamos falar um pouquinho dos agentes internos? Então, quem são os agentes internos, pessoal? Os agentes internos são o tectonismo. O tectonismo é a teoria de que existem grandes placas, massas de terra no planeta Terra, aqui na superfície, né? E que essas massas na litosfera, elas podem estar se encontrando ou se afastando. E é o tectonismo que dá origem aos vulcões, aos terremotos e aos abalos sísmicos. É resultado dos movimentos internos do planeta Terra. Como essa aqui é uma aula de revisão, para frisar bem a ação dos elementos internos do planeta Terra, eu trouxe um vídeo para a gente refletir sobre isso. Uma animação do canal Smile and Learn, que ele vai falar justamente sobre isso. Geosfera, as camadas da Terra e como funciona a dinâmica interna do planeta Terra. Roda aí, produção! Smile and Learn. Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só.
Vocês gostaram das camadas da geosfera? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. No vídeo, vocês perceberam a atuação da dinâmica interna do planeta Terra, as diversas camadas que fazem parte do planeta Terra, o núcleo, o manto, a litosfera, a ação do tectonismo, certo? Produzindo transformações na superfície terrestre, modelando o relevo, essa ação dos agentes internos. No caso do Brasil, os agentes modeladores do relevo mais presentes, atuantes no Brasil, são os agentes externos. A água das chuvas, dos rios, dos mares, dos ventos e geleiras, que atuam sobre o modelado, modelam a superfície terrestre. A sua ação constante acaba produzindo transformações no relevo brasileiro. Então, os agentes externos, eles têm um destaque mais importante para entender a dinâmica do relevo do território brasileiro. O certo é que, devido à ação desses agentes internos, dos agentes externos, o relevo brasileiro ele tem algumas características. Primeiro, a estrutura antiga se formou há milhões de anos atrás. É uma estrutura estável. O que eu quero dizer que é uma estrutura estável? É uma estrutura que não é afetada diretamente por terremotos, constantemente por terremotos. É uma estrutura antiga, estável e muito desgastada devido à ação dos agentes externos. Cerca de 93% do território brasileiro tem altitudes inferiores a 900 metros devido à ação dos agentes externos. O Brasil ocupa o centro da placa sul-americana. Vocês viram lá no vídeo a ideia da existência de placas? E aí eu trouxe essa imagem para vocês aqui. Nessa imagem nós podemos ver qual é o título da imagem. Brasil, localização na placa sul-americana. Então, o Brasil está bem no centro da placa sul-americana. Então, isso é uma placa tectônica, uma grande placa, uma grande massa de terra. Essa linha vermelha ao redor do continente da América do Sul, da placa sul-americana, é a divisa. É uma área de encontro ou de afastamento entre outras placas tectônicas. E no caso do Brasil, o Brasil está bem no centro da placa sul-americana. Quais são as consequências disso? Aqui no Brasil é um território mais estável, uma estrutura mais estável. Então, não ocorrem terremotos. Não há possibilidade de acontecer terremotos com a frequência e a intensidade de outras regiões do planeta Terra, como por exemplo do Japão, que está bem próximo de uma placa tectônica, do encontro entre placas. O que não quer dizer que não possa haver terremotos. Pode haver, mas não com a intensidade e com a frequência dessas regiões que estão mais próximas do encontro entre placas. Não é a possibilidade de haver, por exemplo, vulcões no Brasil. E a característica que predomina é a ação dos agentes externos no território brasileiro. E o relevo brasileiro? Uma principal forma são os planaltos. Os planaltos eles têm várias formas, São terrenos bastante desgastados pela ação dos agentes externos. Geralmente tem os topos planos com desníveis acentuados, que lembram um degrau, nós chamamos de escarpas. Aqui eu trago uma imagem para vocês da Chapada Diamantina, um tipo de planalto que a gente encontra na Bahia. E aí podem perceber a característica nessa imagem dos planaltos no território brasileiro. Voltando aqui para o mapa. No mapa, formas de relevo, Brasil, formas de relevo, as áreas de planalto elas estão pintadas de laranja. Percebam, uma grande parte do território brasileiro nesse mapa é compreendido pela forma de relevo planalto. Temos vários tipos de planalto. Nós temos o Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, que é onde se encontra grande parte do território maranhense, uma região de planalto. Outra forma de relevo predominante no território brasileiro são as depressões. O que são as depressões? Retomando, superfícies planas ou levemente onduladas, desgastadas por longos processos erosivos. Tem altitudes mais baixas que os terrenos ao seu redor.
Aqui eu trago a imagem da depressão sertaneja. Percebam, olhem nessa imagem que a região da depressão é uma região mais baixa que os terrenos ao seu redor. E nessa imagem aqui ilustra muito bem a depressão sertaneja. No mapa Brasil Formas de Relevo, as depressões elas estão pintadas de cor amarela. Olha lá, então grande parte do território brasileiro também é composto por essa forma de relevo chamada de depressão. Nós temos a depressão sertaneja do São Francisco, a depressão marginal sul-amazônica, depressão da Amazônia Ocidental e várias outras depressões no território brasileiro. Outra forma de relevo do território brasileiro são as planícies. O que são as planícies? Terrenos relativamente planos, formados pela deposição de sedimentos de terrenos mais altos. Eu trago o exemplo aqui da planície amazônica. Olha a imagem aí da planície amazônica. Percebam a planície amazônica, uma superfície plana. Você olha para o horizonte e aquela região bem plana que se perde no horizonte. Você não enxerga montanhas próximo, né? Então, as planícies são terrenos relativamente planos e a gente tem no caso aqui o exemplo da planície amazônica. No mapa Brasil Formas de Relevo, que estou apresentando para vocês agora, o mapa, percebam, a região de planície está pintada de verde e é uma pequena parte do território brasileiro em relação às áreas compreendidas por planalto e depressão. Então a planície é uma região que tem uma menor abrangência, né? E o exemplo aí maior de planície que nós temos no território brasileiro é a planície amazônica. Bem, o Brasil apresenta paisagens muito variadas, que resultam da interação entre os elementos naturais, relevo, clima, hidrografia, vegetação e da ação humana. O relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes, tendo como formas de relevo predominantes os planaltos e as depressões. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!